E a gente vai seguir agora falando sobre um outro trecho da coletiva hoje do vice-presidente Geraldo Alckmin, no momento em que Alckmin informou que pediu os dados de desmatamento da Amazônia e do Cerrado para a equipe de governo, para a equipe que está no governo de Jair Bolsonaro, né? Segundo o vice-presidente eleito, essas informações elas são necessárias para avaliação e para medidas e também para os planos a serem tomados na próxima gestão. Vamos ver esse trecho da entrevista coletiva que o vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu hoje aos jornalistas. A informação de que esses números já existem e a necessidade de ser informado. Então, nós estamos pedindo para o governo federal, através do secretário ministro Ciro Nogueira, e também ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre, o relatório traz na realidade a questão do desmatamento dos vários biomas brasileiros. Tá aí o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin aqui nessa outra câmera. Opa, quase eu caio aqui, pessoal. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falando então sobre esses dados que já foram pedidos, inclusive para o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com os dados então do desmatamento, não só da Amazônia, como também do Cerrado. Zanin, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, assim, uma informação importante que ele deu ali na entrevista coletiva, afinal de contas, são dados preciosos, principalmente nesse momento agora em que estamos falando de COP27, né? Acho que a primeira coisa que isso mostra é a total falta de coordenação entre a equipe que está entrando e a que está saindo, né? Há uma falta de diálogo mesmo, não é uma transição tranquila, coordenada, como foi, por exemplo, a do Fernando Henrique Cardoso para o próprio Lula, que é considerado um modelo de transição, em que os dados são compartilhados, as informações são divididas e tudo mais. É bom que se diga que existe uma lei que regulamenta a maneira como a transição é feita, e essa lei obriga a que dados do governo sejam repassados para a equipe que está entrando. Então, se o governo Bolsonaro sonega dados de desmatamento, por exemplo, ou outros dados para o governo Lula, para o governo eleito Lula, isso é grave e pode até ser algo ilegal, uma ofensa criminal. Esse é o primeiro ponto, né? Mostra, então, essa dificuldade de obter as informações e os dados. E mostra e acho que o segundo ponto novamente, revela toda a dificuldade, para usar um eufemismo, né, do governo Bolsonaro na área ambiental. Essa informação, que aliás foi uma informação trazida pela Folha de São Paulo, puxando um pouco a brasa para... Não é minha, mas é do meu jornal, infelizmente não é minha. Mostra que o governo Bolsonaro tem... não é a primeira vez que faz isso, aliás, né? Tentar maquiar dados ambientais, tentar maquiar dados sobre desmatamento, sobre incêndios. Isso tem sido uma tônica do governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos. Não surpreende. Fazer isso às vésperas da COP27, né? No Cairo, em Sharm el-Sheikh, no Egito, para onde, aliás, o presidente eleito Lula está indo, e o que mostra, mais uma vez, que parece que o presidente já é o Lula, né? Quer dizer, essa COP já reforça essa impressão de que nós já estamos no governo Lula, né? Quem vai lá é o Lula. Apesar de termos 2 comitivas, né, do presidente eleito e do presidente. Mas o Bolsonaro está fechado. Mas o Bolsonaro não foi. Quem está indo é o ministro Joaquim Leite, exatamente. Mas é evidente que todas as atenções vão estar para o Lula, né? O ministro do Meio Ambiente vai ser um pé de página na COP. Todas as atenções vão estar para o Lula, né? O que reforça que já parece que ele já é o governante. Mas isso mostra essa falta de coordenação e essa dificuldade de uma transição que, na verdade, de transição não tem muita coisa. Caio, como é que você vê isso, assim, essa dificuldade agora, né? Já era de se esperar que uma transição fosse tão tumultuada diante de uma eleição e de uma campanha que a gente viu, né, ao longo bastante polarizada. Já era de se esperar que essa transição também fosse dessa forma? Eu gosto de separar o presidente da República, o Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Tanto que o governo Bolsonaro correu em reconhecer a vitória do Lula, a despeito do mandatário do presidente Bolsonaro ter demorado as 44 horas lá para fazer esse reconhecimento. Não tem sentido ali, por parte da Casa Civil, do Ciro Nogueira, do secretário executivo Jonatas, uma dificuldade, pelo menos são os relatos que me chegam
também do governo eleito. Está havendo ali uma engrenagem girando. Só que tem muita coisa, e deve ter muita coisa, que parte, pelo menos, dos ministérios tem uma dificuldade de passar adiante, seja por desorganização, seja por má vontade política. Mas eu acho que é importante separar, né, o que é o presidente do que é o governo e a própria máquina estatal, porque tem uma lei que precisa ser seguida. E quem não seguir essa lei, que é a lei da transição, que acho que é de 2001 ou de 2002, né, Zanin? 2002. Quem não seguir, você incorre em crime, né? Algum crime de responsabilidade. Você tem que seguir ali um rito, né? E o Ciro Nogueira, além disso, ele está na metade da carreira política dele. Ele tem mais 10, 20, 30 anos na política. Ele e o partido dele. Sim. Tem interesses. Então também não é viável para essa engrenagem que está no governo, né? Esse centrão, o próprio Arthur Lira também, né? Já abriu as portas, já meio deixou bem encaminhado um acordo com o Lula. Não é recomendável para essa turma fechar e dificultar o trabalho da equipe de transição, porque daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, ou daqui a alguns meses, sim, essa turma toda pode ser base do governo Lula, né? Então, e você precisa fazer um gesto político ali de boa vontade e ajudar nessa transição, a despeito do presidente da República estar mais distante desse processo, a ponto da gente nem saber se ele vai passar a faixa ou não.